Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal Café com História. Para quem está chegando pela primeira vez no canal, eu sou Pedro Abreu, responsável por este trabalho que ao decorrer dos meses estamos fazendo e desenvolvendo com conteúdos de história do Brasil, história geral. Gostaria de convidá-los a assistir todos os vídeos que já postamos em nossa plataforma no YouTube, Café com História, Pedro Abreu. E aqui nós já temos aí uma jornada bem interessante. Isso eu estou me dirigindo aos que ainda não conhecem o canal. Tem sobre o período regencial, sobre a independência do Brasil, sobre a história de José Bonifácio de Andrade e Silva, nosso patriarca da independência, responsável pela nossa independência, juntamente com a dona Leopoldina. Lembrando que foram eles que assinaram a Carta de Independência do nosso país, não foi Dom Pedro I, como muitos pensam. No último episódio, eu até dei uma pulada ali na ordem cronológica. Eu estava falando sobre o início do parlamentarismo com a criação do gabinete do Rio Branco em 1847, já no segundo reinado. Dom Pedro II, ele recém ali tinha emergido como governante, depois do golpe da maioridade, que se deu ali em 1841, e aí logo, bem jovem, Dom Pedro II inicia seu reinado, seu longo reinado, que vai durar até a queda da monarquia em 1889. Então, nós já estamos nesse paralelo. Se estamos já... nós falamos anteriormente sobre o início do parlamentarismo do Brasil, mas aí como estávamos no conflito agora atual, recente, entre Israel e Irã, eu fiz um episódio pulando essa linha cronológica, saindo um pouco da história do Brasil para o início da nação iraniana moderna, onde eu discorri sobre a questão dos Shahs, Reza Pahlavi, Reza Shah como pai do Reza Pahlavi, que não foi uma origem dinástica, mas foram os dois Shahs, dois imperadores do Irã, e que o filho herdou do pai o trono e logo o filho, o Reza Pahlavi, ele foi ali destituído pela Revolução em 1979 pelos islãs, liderados pelo Ayatollah Khomeini. Achei interessante colocar, então, levar o entendimento para compreender esse Irã moderno, e sairmos um pouco ali da nossa linha da história do Brasil, do Brasil Império. Então, voltando, recapitulando, o último episódio de Brasil Império, nós falamos sobre segundo reinado. E o que marcou esse segundo reinado? Foi justamente a ascensão de Dom Pedro II ao trono, com menos 14 anos. E em 1847 acontece um episódio importantíssimo neste segundo reinado, que é a ascensão além do auge de Dom Pedro II como imperador, jovem imperador do Brasil, nós temos ali a criação do gabinete Rio Branco. O que é a criação desse gabinete do Rio Branco? É a criação do presidente de conselho de ministros. No modelo britânico, o Brasil, comumente a gente pode chamar, que dá início ao parlamentarismo, e esse presidente do conselho
né? É diferente do presidente da República, porque nós estamos no Império. E ele vai ser aí o primeiro-ministro. E esse gabinete, ele dura, né? Tem a mesma duração praticamente que o reinado de Dom Pedro II. Ele vai durar até 1889, né? Onde o Visconde de Ouro Preto, né, lá no golpe da República, lá na frente, em 1889, ele era instituído, né, esse gabinete que foi criado em 1847, e então essa data, né, principalmente quem faz Enem, é super importante marcar. Início do parlamentarismo do Brasil se dá em 1847, com a criação do gabinete do Rio Branco. Mas hoje nós vamos falar de um tema que acredito que seja bastante aguardado, e que é um tema que é o principal acontecimento, né, que marca, né, o segundo reinado, e que também é responsável para enfraquecer esse mesmo reinado futuramente e impopularizar Dom Pedro II na figura de imperador, que é o maior e o mais sangrento conflito armado da América do Sul. Estamos falando da Guerra do Paraguai, ou, né, vamos definir depois do que se trata, a mais conhecida Guerra da Tríplice Aliança. Do que se dá, né, a Guerra no Paraguai? O termo mais correto seria guerra no Paraguai, né? Não do Paraguai, porque o seu desfecho se dá dentro do Paraguai, com aí considerado um dos maiores genocídios em solo latino-americano. A gente precisa entender o contexto da época. Qual era a posição do Brasil em meados de 1862 a 1864? Era o Império, já com o imperador bastante consolidado, Dom Pedro II, à frente deste império. Tínhamos aí passado, ali no período regencial, que se dá nos anos 1830, diversos conflitos armados regionais, como já tratamos no canal em outros episódios, em que fizemos ali episódios especificamente desses conflitos armados republicanos, querendo fragmentar, né, o Império, como a Revolta dos Malês, a Balaiada, a Sabinada, Revolução de Farrapos, e já na inibição, na contenção desses movimentos republicanos, já temos a figura do general Caxias, que vai ser aí o baluarte, a figura principal, além do período regencial, vai ser a figura que vai se tornar aí Duque de Caxias, e vai ser aí o protagonista na defesa do Império na Guerra no Paraguai, que se dá entre 1864 a 1870. Mas a gente precisa entender, de fato, o que desencadeou essa guerra. Em 1862, Solano Lopes assume a presidência do Paraguai, herdada do seu pai, que também era militar, né, responsável pela independência do Paraguai, já bem no início do século XIX. Solano Lopes, ele vai ter aí um papel de um nacionalismo muito exacerbado. E Solano Lopes, ele é muito influenciado pelas ideias da Revolução Francesa, e ele, no sentido de domínio regional e militar, ele é muito inspirado na figura de Napoleão Bonaparte, né, imperador aí que se autodeclarou imperador da França em 1805, né, que é derrubado em 1815,
e vem a falecer em 1821. Então essas ideias napoleônicas de domínio de toda a Europa vêm influenciar o filho do general Lopes, responsável, né, pai fundador da República do Paraguai, e Solano Lopes, né, o filho, assume em 1862, influenciado por essas ideias. E ele sendo influenciado por essas ideias, o Paraguai, a gente precisa destacar que ele tinha alguns índices de desenvolvimento avançados para a sua época. Ele tinha uma indústria, né, têxtil, né, uma nação predominantemente guarani, né, uma cultura guarani muito forte, muito arraigada, em que pese por óbvio, né, uma ex-colônia espanhola. Tínhamos aí um Paraguai com uma taxa de analfabetismo muito baixa, próxima de zero. Né? Solano ele fortalece muito essa ideia de fomentamento, né, das estruturas nacionais no Paraguai, né? E uma delas é o combate ao analfabetismo. Né? Existe ali uma divisão de terras, né, e um fortalecimento de uma indústria, embora muito artesanal, muito têxtil, com agricultura, né, herdada já dos povos Guarani, né, etnia que é aí majoritária dentro do Paraguai. Só que Solano Lopes, né, ele é um ditador, ele tem um caráter repressor, um caráter autoritário. Né, o Paraguai ele não conhece aí democracia, né, imagina no século XIX. Ele desenvolve um plano muito expansionista. Só que esse plano expansionista de Solano Lopes é justamente uma chegada para o mar. Porque o Paraguai ele não tem aí a saída para o mar. Ele tem um rio Paraguai que vai desembocar lá no Rio da Prata, mas vai passar pelo território argentino, né? E enfim, ele queria ser uma potência, ele almejava que o Paraguai fosse uma potência regional. Então o que acontece? Isso coincide com o fato de que o Uruguai, presidido ali pelo Partido Colorado, estava numa guerra civil, né, presidida pelo Flores, o líder do Partido Colorado. Nessa guerra civil em disputa com o Partido Branco. Só que o Brasil ele invade o Paraguai em apoio aos colorados, porque a política do o Brasil invadiu o Uruguai com a política dos colorados que não agradavam os interesses dos estancieiros gaúchos. Só que Solano Lopes ele vê aí nessa invasão um pretexto de reprimenda, porque o lado ali dos brancos tinham ali uma convicção de apoio ao projeto expansionista de Solano Lopes para a chegada ao acesso por meio do Rio da Prata do Paraguai com o mar. E aí, por essa rivalidade, Solano Lopes, por ordem de suas tropas, ele vai, por reprimenda, logicamente por um pretexto, confiscar uma embarcação brasileira a vapor. E nesse confisco, né, isso se dá em 26 de dezembro de 1864, o que acontece? Isso gera uma tensão entre o Brasil, os laços já não estavam bons, então
O Solano Lopes ele começa a ficar muito mais voraz na sua ideia de expansão. Então ele vai ficar muito mais belicoso com suas ordens, as suas tropas, né? Ele investiu muito em poderio militar no Paraguai durante esse governo que inicia em 1862. Ele vai de frente, né? Além da represália, ele invade a província de Corrientes, né? A Argentina liderada, né? Pelo líder ditador também, o Bernardes, e depois, posteriormente ao general Bernardes, o Sarmiento, né, porque o Bernardes vai ser assassinado em 1868. Então, em 1865, o Paraguai ele invade a província de Corrientes, declara guerra à Argentina, e a Argentina, em defesa ao seu território, declara guerra também ao Paraguai, faz aliança com o Brasil, faz aliança com o Uruguai, de forma bastante contraditória, porque também o líder do Partido Colorado, né, o Flores, ele vai ser assassinado, então o seu apoiador ali, ele o Uruguai tem assim a sua perda dos seus apoiadores no solo uruguaio, né, ou seja, o que seriam do Partido Branco, né? E nessa questão, o Uruguai também se junta com a Argentina e o Brasil, e em 1865, né, se dá a Guerra da Tríplice Aliança, né? Temos aí a conjectura de Brasil, Argentina e Uruguai contra as tropas de Solano Lopes, que eram demasiadamente grande, contudo, né, foram aí suprimidas de uma forma bastante rápida até por essa aliança, né? Nós temos aí a maior marinha mercante do continente, né, que não se chamava marinha, se chamava Armada. A Armada Brasileira Imperial, em conjunto com o exército argentino e as tropas uruguaias, começam a dispersar aí as invasões paraguaias, lembrando que o que caracteriza, né, além da reprimenda no início da guerra da embarcação brasileira, se dá depois. Primeiro, o Paraguai, como eu falei antes, ele confisca essa embarcação brasileira. Segundo, ele invade a província do Mato Grosso. E terceiro, ele invade o Rio Grande do Sul, especificamente a cidade de Uruguaiana, né, onde as tropas paraguaias dominam a cidade de Uruguaiana. Inclusive, foi uma invasão muito violenta, muito atroz, né, ocorrendo diversos assassinatos, né, a população civil de Uruguaiana é muito violentada, ocorrendo inclusive casas são incendiadas, a violência em demasia, estupros, violações de domicílios. Então é algo bem violento, bem atroz, da forma que os paraguaios chegam na cidade de Uruguaiana, mas lembrando que já aconteceram dois fatos: a invasão da província do Mato Grosso e o confisco, né, da embarcação brasileira. Então, digamos assim, esses três fatores são os estopins para o início desta guerra. O lado paraguaio, né, ele vai argumentar que o início da guerra se deu por culpa do Império Brasileiro, pela sua intervenção e
invasão do Uruguai em favor, né, do Partido Colorado, rival ao Partido Branco, que havia ali uma certa afinidade com os planos de expansão marítima de Solano Lopes. Então, na visão paraguaia, né, eles se propaga, né, a ideia de a anuência, né, a adesão à guerra se dá por culpa do Brasil. Já o Brasil, ele já ali já constrói uma narrativa de que se dá justamente, principalmente pela invasão do Mato Grosso do Sul, pelo confisco, né, dessa embarcação e a invasão, né, brutal de Uruguaiana. Então, existe esse choque de narrativas, né? Mas a verdade é que houve a invasão do Império Brasileiro, né, ao Uruguai, que era um país recém independente, e apoio a Flores e o seu Partido Colorado. Né? Houve a intervenção do Império no Uruguai. Mas isso, né, de forma equânime, não sustenta o argumento, né, muito mais voraz de Solano Lopes, que era justamente um plano expansionista. Né? Ele invadiu o Brasil, né, ele invadiu a província de Correntes, e a todo custo ele queria, né, um domínio e tornar-se uma potência regional. Então as tropas são, após aí 1866, 1867, 68, né, tem aí um recuo muito grande dos paraguaios, né, em 1865 o Brasil invade, né, definitivamente o Paraguai. Começa a invasão, os argentinos e uruguaios cooptam, né, nesse conflito armado, muitas baixas, né, foi assim um número muito desproporcional de soldados, até que alguns historiadores definem o conflito armado como um genocídio, porque 80% da população masculina paraguaia é dizimada nesse conflito pelos exércitos da Tríplice Aliança. Então, um fato que marca, né, essa queda, né, de Lopes, essa derrocada, né, paraguaia em 1868, né, a tomada pelas tropas imperiais do Forte de Humaitá, em 1868. Após isso, né, em 1869, as tropas imperiais tomam a cidade de Assunção. Solano Lopes ele foge, né, de Assunção com a tomada do exército imperial. O exército imperial se estabelece, cria até um quartel-general e toma, inclusive, os palácios ali da capital paraguaia. Solano Lopes é abatido, né, morto, né, ele resiste, né, a esse conflito armado. Inclusive, ele é considerado aí, na visão do Paraguai, um mártir, um herói nacional, pela sua resistência, né, e ele morreu em combate, isso em 1870, ali próximo à fronteira onde hoje é a cidade do Leste. Então a Guerra do Paraguai foi uma guerra vil, uma guerra sangrenta, violenta, uma mancha na história do século XIX na América do Sul. E isso, né, a derrocada de Solano Lopes se dá em 1870. Né, o Brasil ele se torna vencedor, né, assim como a Argentina e o Uruguai, mas aí dentro das tropas, né, paraguaias, muitos ex-escravizados, que vão receber sua liberdade e que retornam ao Brasil posteriormente, após 1870,
Dom Pedro II ele chega a ir até os combates em solo paraguaio, né? O Marquês, o Marechal Lima e Silva, ele tem aí sua liderança, né, nesse conflito, assim como nos conflitos republicanos do período regencial, e se dá por fim ali em 1870 a Guerra do Paraguai e, consequentemente, o Brasil se endivida também muito grandemente. O Paraguai fica em ruínas, né? Sobram apenas 20% da população masculina, né? Pouquíssimas pessoas, e o Paraguai, o que sobra mesmo de população é predominantemente uma população feminina, porque homens foram praticamente dizimados, né? E o Paraguai ele demorou para se recuperar, né? Na verdade não se recuperou até hoje, teve ali alguns sopros econômicos, mas já no século XX, porque o país ficou totalmente devastado, né, por este conflito que durou 6 anos, 1864 a 1870. Então este era o tema do nosso episódio de hoje, da nossa aula. Espero aí ter contribuído e faremos mais episódios sobre este período. Vamos iniciar aí, falar sobre o Brasil pós-Guerra do Paraguai, os movimentos republicanos, a crise do Império, até a proclamação da República. Vejo vocês em breve. Até!